que a gente tem de informação a respeito dessa guerra entre facções? Foi possível apurar alguma coisa? O serviço de inteligência ele está monitorando essas informações, mas a prática mostra que uma invasão, assim, quando ele vem de outro local e tenta retomar uma outra região, ele, num primeiro momento, ele é rechaçado, inclusive pelos criminosos locais, e ontem a ação da Polícia Militar ela foi muito rápida e enérgica, então ela não permitiu essa tomada completa do local. O fato ainda que se soma a isso é o fato do líder dessa invasão criminosa ele ter sido preso agora com outros comparsas. Coronel Mauro Frias, porta-voz da Polícia Militar, uma pergunta do Carlos Andreasa, que já até desligou aqui o contato que a gente tinha na coluna dele. Ele pediu para fazer a pergunta para o senhor, coronel. Em relação a essa invasão de territórios que vem mexendo já, principalmente durante a pandemia aqui no Rio de Janeiro, com as restrições também de operação da Polícia Militar, o controle acaba ficando um pouco menor, né, que vocês não podem agir imediatamente. Ele quer saber se no sistema penitenciário já há algum movimento em função dessa troca também de território, dessas invasões que vem acontecendo aos poucos no Rio de Janeiro, se vocês monitoram também algum problema no sistema penitenciário. Lacerda, o sistema penitenciário ele é uma grande fonte de informações, uma vez que encontra-se encarcerados criminosos de diversas facções, e o Rio de Janeiro ele tem essa peculiaridade, inclusive ela se estende ao sistema prisional, de forma que os criminosos não se misturam durante a sua permanência atrás das grades, por assim dizer. Então não existe essa possibilidade, não tem sido movimentado nenhuma possibilidade de alguma instabilidade no sistema prisional. Uma última pergunta em relação à ocupação, né? Vocês vão ficar por um tempo determinado no Complexo de São Carlos, até voltar à normalidade. Como é que vai ser agora esse patrulhamento dentro dessa região aí do Rio Comprido, do Estácio, em função do que tivemos no Rio de Janeiro nessas últimas 24 horas, coronel? O direcionamento da nossa força operacional, da nossa capacidade operacional, ele é sempre ditado e direcionado pelos dados de inteligência. Então, iremos permanecer naquela região enquanto os dados de inteligência apontarem para essa necessidade. E também, Lacerda, não podemos descartar a possibilidade de termos atuações pontuais em outras comunidades. E em relação à restrição de operações, como é que está sendo feito isso também, para ter também o lado da Polícia Militar, para a população do Rio de Janeiro entender como a Polícia Militar está tendo a dificuldade de agir em meio a uma situação dessa de conflito, de guerra deflagrada entre duas facções, como a Polícia Militar agiu para também não sair da determinação do STF? Exatamente. E diante do cenário que se apresentou na noite de ontem, entendemos ser uma situação extremamente excepcional e providenciamos uma operação emergencial e ainda durante a noite, o que sequer é recomendável, inclusive para a segurança da tropa, atuar numa área, uma comunidade conflagrada, que tem ali dois atores distintos, dois grupos distintos, e ainda durante a noite é um risco muito grande, mas precisávamos intervir naquela situação, porque senão teríamos um rio de sangue inocente, que seriam pessoas vítimas daquele confronto entre grupos criminosos. Fizemos essa atuação emergencial. Agora, é fato que a atuação constante, a atuação frequente, o fator surpresa e frequente em comunidades, ele diminui a capacidade do criminoso de se organizar, de montar equipamento, de montar uma equipe para atacar outra comunidade. Então, as nossas ações, que estão limitadas agora por essa decisão do STF, e a ausência dessas operações, ela, de certa forma, favorece o grupo criminoso que tem essa intenção de expandir o seu domínio territorial. Coronel Mauro, Sim. Isabelle Rangel falando de novo, queria saber se a Polícia Militar de alguma forma recebeu alguma informação de que esse tiroteio lá no Catumbi, essa guerra de facções, tem alguma relação com o tiroteio do túnel Rebouças, que também foi registrado ontem, uma outra grande ocorrência aqui que também mexeu bastante com a vida da população ontem. Isabelle, essa ocorrência do túnel Rebouças, o indicativo dela, dado o potencial bélico que estava de posse daqueles criminosos, a roupa que eles utilizavam, a quantidade de munição e de carregadores que eles estavam, indicava que eles estavam partindo para um intento criminoso.
E eles Mas seriam não da se tem Rocinha, né? relação, né? Existe a possibilidade, clara possibilidade, de que estavam saindo da Rocinha para, de alguma forma, se aproximar daquela região de São Carlos. Entendi. E balanço nessa guerra de policiais feridos, apenas um, né, coronel? E um outro do Centro de Segurança Presente que sofreu um acidente. Estava numa motocicleta ou tem algum outro policial também que acabou se ferindo? Desculpa, Lacerda, eu não consegui ouvir a sua pergunta. De policiais que acabaram nessa guerra aí se ferindo, um que foi levado para o hospital da Polícia Militar e o outro que sofreu um acidente ontem lá na Lagoa. Esse número continuou nessa, né? Os restantes dos baleados foram criminosos e um porteiro também do prédio. É esse o balanço até o momento ou teve mais policiais feridos? Da Polícia Militar, tivemos esses dois que você citou. Agora, lamentamos profundamente uma mãe que entregou a sua vida em defesa de um filho, lá certo. Então, é algo que nos comove bastante, enquanto chefes de família, enquanto cidadãos que somos, né? Isso nos comove bastante, essa história de uma mãe, ela projetou o seu corpo ali em defesa do seu filho, ou seja, ela entregou a vida dela em defesa de um filho. Então, é algo que nos atinge bastante e que eu clamo, da sociedade aqui, dê valor a todas as vidas. O que por vezes eu vejo, principalmente na função que exerço, é que as pessoas só pedem justiça quando existe a possibilidade do assassino, do homicida ter sido um policial militar, quando é dentro de uma operação policial. Quando ocorre nas mãos de criminosos, eu não vejo a sociedade lamentando essa morte. Não vejo ninguém querendo ir para a rua, tacar fogo em ônibus, fechar a rua, ou fazer algo parecido. Quando existe a presença da Polícia Militar, parece que isso potencializa aquela morte. E todas as vidas importam. Todas as vidas importam muito. Então eu lamento profundamente a falta de reação da sociedade diante da morte dessa mãe que entregou a sua vida em defesa do seu filho. Ana Cristina da Silva, de 25 anos, protegeu o filho de 3 anos e foi atingida por tiros de fuzil na cabeça e na barriga no Rio Comprido. Ela ia com o filho para o bar onde trabalhava, tentar achar um abrigo durante essa guerra entre traficantes e acabou perdendo a vida. Ela será enterrada amanhã no cemitério do Caju. Uma solidariedade para a família da Ana Cristina, que acabou perdendo a vida protegendo o filho de 3 anos. Coronel Mauro Frias, porta-voz da Polícia Militar, muito obrigado pela sua participação aqui na Band News FM. Qualquer outra informação, microfones abertos para o senhor, viu? Muito obrigado pelo espaço. Uma boa tarde a todos.